E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, vou começar uma nova playlist. Eu vou continuar com a playlist 1, que é de patologia 1, só que eu vou começar uma patologia 2, onde eu vou começar a gravar conteúdos um pouco mais avançados em relacionado à patologia, ainda no mesmo livro, o livro Robbins. Quando eu utilizar um livro diferente, eu vou avisar, ou vou fazer uma mescla ali, uma mistura de livros. Eu vou continuar gravando o Pato 1, só que eu fiquei um pouco sem saco, porque o conteúdo que inicia o capítulo 2 lá. O capítulo 1 ele é a base de biologia. O capítulo 2 é onde começa a patologia, né? Que começa as alterações adaptativas, necrose e calcificações. Só que é um conteúdo mais chatinho, entendeu? Aí eu não tive paciência, já resumi todo o capítulo, tudo, mas eu não tive muita paciência, mas essa semana eu vou terminar. Agora eu vou começar a gravar Pato 2 e eu vou começar por endócrino, ok? Então, continuando. Essa Pato 2 vai começar pelo sistema endócrino, que seria o capítulo 24 do Robbins, da nona edição. E a primeira glândula que ele traz pra gente ali seria a glândulas hipófises, tá? Hipofisiária, hipófise. Peraí. Glândula hipófisis. Ou também a gente pode encontrar em alguns livros, acho que o Robbins traz só como hipófise, como pituitária. Ok? Pituitária. Eu prefiro chamar de glândula hipófise. Pituitária eu acho meio feio. Mas é a mesma porcaria. Agora, quando a gente falar de glândula hipófise, a gente vai lembrar de comida. Como assim comida? A gente vai lembrar de ervilha. Por que ervilha? O livro não traz pra gente, eu vi de outro material. Posso estar enganado, mas acho que o Robbins não traz isso. Por que ervilha? Porque a ervilha é o tamanho de uma glândula hipófise. Vocês vão ver que a glândula hipófise faz 1 milhão de coisas e ela é do tamanho de uma ervilha. Agora, qual é o tamanho de uma ervilha? Mais ou menos 1 centímetro. E eu não medi a ervilha, tá? É que tem alguns materiais que falam do tamanho. Por que eu quero frisar nessa informação? Porque a gente vai começar a ver nas próximas aulas tumores benignos relacionados a essa glândula. Tipo, a gente vai ter um adenoma hipofisiário que ele vai ser subdividido radiologicamente em macro, em micro, e esse tamanho de 1 centímetro é o parâmetro fisiológico da glândula para a gente ter noção do que é macro e o que é micro. Eu só vou saber o que é macro se eu souber o que é normal. Eu só sei o que é micro se eu souber o que é normal, ok? Então a glândula hipofisiária, ou hipófise, também denominada pituitária, que vai ser mais ou menos 1 centímetro o tamanho dela, tamanho de uma ervilha. Qual é a função dela? A glândula hipófise, ela é considerada a glândula mestre, ou mestra. Por que tem esse nome? Porque simplesmente ela tem o poder, o controle e regulação de outras glândulas endócrinas. Então, como se ela fosse a cabeça da empresa, onde ela controla os funcionários, que são outras glândulas endócrinas, ok? O que eu quero dizer com isso? Então, ela vai produzir hormônios, ou vai liberar hormônios, e agora vocês vão entender por que a diferença de produzir e liberar, entendeu? E esses hormônios que vão estar sendo produzidos e liberados pela glândula pituitária, a glândula hipófise, vai atuar sobre outras glândulas, alterando a função de outras glândulas, ou aumentando, diminuindo produções. Ok? Então é isso. Controle e regulação de glândulas endócrinas dianas, ou alvo, que são outras glândulas endócrinas. Beleza? Tá. Aonde está localizado a glândula hipófise? A glândula hipófise, pessoal, ela está localizada no osso mais chato de estudar quando a gente faz anatomia, chamado osso, ou osso esfenoide. Esse osso é chato de estudar, porque ele tem muita projeção óssea, ele passa vaso, ele passa nervo, é uma chatice. Pelo menos eu achei chato na época. Mas eu não vou pegar todo o osso, eu quero pegar essa parte aqui, que a gente vai chamar de corpo, ou corpo esfenoidal. Por que o corpo esfenoidal é importante pra gente nessa parte da matéria? Porque nesse pontinho aqui, ó, é onde está a nossa ervilha, aonde está a nossa glândula pituitária, onde está a nossa glândula hipófise. Ok? Você pode ver que aqui, ó, parece que tem uma elevação, né? E realmente tem uma elevação. É essa imagem aqui, ó. Então, a glândula hipofisiária, ela tá localizada, tá aqui ela, numa cavidade. Tá aqui a cavidade. Ou numa invaginação do osso esfenoide. O osso tá aqui, do nada ele invagina. É como se eu tivesse uma rua, do nada tem um buraco, e nesse buraco está alojado a nossa
glândula hipofisiária. A gente anatomicamente, a gente fala mais bonito, a gente fala está descansando sobre a superfície do osso esfenoide. Blá, 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 blá. É a mesma coisa. Ok? Agora, a glândula hipófise, ela tem... Como a gente vai dividir ela, né? Ela se divide em 2 lóbulos. Vou botar aqui, ó. 2... Vou botar bonitinho que vai ficar na mente, né? 2 lóbulos. Pera aí. Se divide em 2 lóbulos. Quais? Lóbulo anterior, que vai ser chamado de adeno, hipófises. Pessoal, não vou ficar repassando fisiologia, anatomia, embriologia, mas tem coisas que tem que falar, entendeu? Eu sei que todo mundo aqui está cursando pato, mas tem coisas que a gente, se ouvido, eu ia dizer, se esquece, ok? A adenohipófise, ela é mais ou menos 80% do total da glândula. A glândula, pessoal, é isso aqui, ó. Ok? E a adenohipófise é isso aqui, ó. Ok? E isso é mais ou menos 80%. Quando eu estudei essa matéria na parte de anatomia, histologia, sei lá, não me lembro exatamente, eu ficava assim, ó, qual que produz hormônio? Adenohipófise ou neurohipófise? Aí o que eu gravei na época? A adenohipófise é a que produz hormônios. Então, a adenohipófise, ela faz o quê? Sintetiza hormonas tróficas. O que quer dizer tróficas ou tróficos? Tróficos vem da palavra alimentar, de alimentar, ok? Porque, lembra que eu falei que ela controlava, a hipófise controlava, ela regulava hormônios, regulava outras glândulas? Então, essa regulação seria o pensamento de alimentar outras glândulas, ok? E quando eu alimento essa glândula, essa glândula diana, essa glândula alvo, ela cresce. E se eu não alimento, ela não cresce, entendeu? Eu mantenho esse controle, essa hemostase. Homeostase de uma glândula diana, ok? Agora, eu tenho a outra divisão, que seria a glândula, o lóbulo neurohipófises. E como eu falei que na época eu decorei como a que produz, a neurohipófise é a que não produz hormônios. Ela não produz hormônios. Os hormônios que a neurohipófise libera são derivados do hipotálamo, ok? Primeiro agora a gente já vai estudar a adenohipófise especificamente e vai estudar a neurohipófise, ok? Mais especificamente. Como a adenohipófise é 80%, já é de se imaginar que tem muito mais coisa para estudar na adenohipófise do que neurohipófise, né? A neurohipófise é ocitocina e ADH, pronto. Tá? Mas a gente vai falar exatamente sobre isso. Agora, aonde está a adenohipófise? A adenohipófise está aqui e a neurohipófise está aqui. Pronto, é isso. E repassando a histologia, essa adenohipófise também ela é chamada de pars distalis. Aqui ainda é adenohipófise, a gente chama de pars tuberalis. Aqui no centro a gente tem a pars intermédia. E aqui a gente tem na neurohipófise a pars neuralis, ok? Depois a gente vai ver os vasos que estão tudo envolvido, quando a gente ficar falando especificamente de cada coisa, ok? Então seria isso. Glândula hipófise, também chamada de pituitária, mais ou menos 1 centímetro, é importante para a gente entender os tumores futuramente, se divide em 2 lóbulos, anterior, posterior, onde descansa sobre o osso esfenoides, aonde? Sobre o corpo, ok? Não sei se eu falei, mas esse corpo aqui vai ter essa invaginação, que eu falei, e essa invaginação a gente vai denominar ela de cília turca, porque lembra uma cília de montar, tá ok? Acho que montar cavalo, eu acho, né? Ok, continuando. Agora, e a pars intermédia aqui, ela é mais ou menos 2%, só para lembrar, 2%. E aqui 80%, e é isso aí. Agora,
A gente vai falar especificamente da adenohipófise. E aqui começa a brincadeira. Adenohipófises. Adenohipófise a gente vai dividir 3 e 6. O que eu quero falar sobre 3 e 6? A gente vai ter 3 tipos celulares, 3 formas de visualizar as células e 6 tipos celulares. Ficou um quebra-cabeça, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter 3 tipos de visualização de células. Vou botar aqui. Tipos de visualizar as células. Tá, mas visualizar como? Baseado em quê? Na tinção. Qual tinção? Clássica. Hematoxilina e eosina. Eu vou pegar um balde e vou pegar a adenohipófise e vou jogar lá dentro. Ok? Peguei um balde, joguei a adenohipófise lá dentro e joguei hematoxilina e eosina. Perfeito. Quais são as características que eu vou enxergar depois de tingir, depois de jogar essa tinta lá dentro, que é a hematoxilina e eosina? Vou ter 3 manifestações celulares. Eu vou ter células acidófilas. O que são células acidófilas? São células que vão ter afinidade com o E, né? Que seria a eosina. Ok, são as que vão ter afinidade com eosina. São mais ou menos 40% das células da adenohipófise. São 40% disso aqui, entendeu? Ok. Como é que a gente vai ver numa lâmina? Olha aqui, ó. As acidófilas, elas são mais rosadas, ok? Então, são essas células aqui, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui talvez, essa aqui talvez. Que são células que têm afinidade pela eosina. A gente sabe que a eosina vai ser a parte mais coloração rosada, ok? Isso é importante, entendeu? Porque a gente vai ver tumores que vão ter mais característica rosado, outros mais basófilos e etc. Agora, se eu tenho acidófilo, eu tenho os basófilos. Então, quando eu jogar hematoxilina e eosina, eu vou ter células que vão se tingir com cor mais rosada, que vão ser chamadas de acidófilas, por causa da afinidade com a eosina. E se eu jogar no mesmo lugar, eu vou ter células que vão se tingir mais de azul púrpura, que seria o basófilo, porque elas vão ter afinidade com a hematoxilina. Que eu só vou botar aqui, ó. Repete e vou botar hematoxilina, que é mais ou menos 10% do total do número de células. E aqui é muito fácil de ver, né, pessoal? Ó, deixa eu botar de outra cor aqui. Olha aqui, ó. Vou botar de vermelho mesmo. Preto, que é diferente. Olha aqui, ó. Aqui também, ó. São células que têm características mais azul púrpura, mais roxo, mais basófilo, né? Ok. Então, porque elas têm maior afinidade pela hematoxilina. E tem a diferentona, que é aquela célula que eu jogo hematoxilina e eosina, ela fala, tipo, não me relaciono com essas pessoas. Eu não vou me relacionar nem com hematoxilina e nem com a eosina. Essas células vão ser chamadas de células cromófobas. Cromófobas. Peraí. Cromófobas. São células que não têm afinidade nem por hematoxilina e nem eosina. Se eu não me relaciono com as tintas, eu vou permanecer com a tinção clara. Então aqui, essas células cromófobas, essa aqui que tem uma coloração pouco marcada. Olha aqui, ó, outra aqui. Acredito que essa aqui também, olha aqui, pessoal. Ela não fica nem rosa e nem roxa. Então ela tem uma baixíssima afinidade ou não tem afinidade pela hematoxilina e eosina, ok? E elas são responsáveis por mais ou menos 50% da concentração de células da adenohipófise, ok? Agora, eu falei que existia 3 e 6. Na adenohipófise tem 3 tipos de maneira de visualizar, ou 3 colorações possíveis de visualizar as células. Ou vão ser rosas, que vão ser acidófilas, ou vão ser mais roxas, né, que seriam basófilas, ou não vai ter coloração. Só que aqui eu não estou falando sobre tipo de célula.
Eu tô falando sobre como eu enxergo elas. Agora, quais são os tipos de células? Lembra que eu falei que a glândula a hipófise tinha um poder de atuar sobre outra glândula? Como ela atua sobre outra glândula? Por meio de hormônios. E esses hormônios têm que ser sintetizados. Vão ser sintetizados por quê? Por células. E essas células se encontram na adenohipófise. E a adenohipófise é a parte da glândula hipófise que produz. É a parte que sintetiza hormônios, ok? Quais hormônios são sintetizados aqui e quais células sintetizam esses hormônios? Agora aqui começa a ficar séria a brincadeira. Então, aqui a gente vai ter 6 tipos de células diferentes, ok? Quais? Primeiro, célula somatotropa. Somatotropa, ok? O que essa célula produz? Essa célula sintetiza GH, o GH, hormônio do crescimento, ok? Ou a somatotropina, que é a mesma coisa que GH, que é responsável por mais ou menos 50% da concentração de células, do tipo de células da adenohipófise. A gente está falando sobre a adenohipófise, o lóbulo que produz hormônios, ok? Depois eu vou ter as células ficou feio aqui. Nome chato aqui. Somatotropas. Mamossomatotropas, que vai produzir o GH mais PRL. Lembre que PRL é prolactina. Muitas vezes não vai vir esse nome prolactina, já vai vir PRL e você tem que saber. E é isso aí. Então, a próxima que a gente vai ter vai ser as células lactotropas. As células lactotropas, que estão localizadas na adenohipófise, são responsáveis pela mesma coisa que as mamossomatropas, que produzem GH mais PRL, que eu já falei que é prolactina. Ok? Depois eu tenho as células corticotropas. O que as células corticotropas produzem? Elas produzem corticotropina. Corticotropina. Ok? Que vai ser o ACTH, né? ACTH, ou ACTH no português. Produz o PONC, que isso aqui a gente vê muito em bioquímica, que é o pró-ópio melanocortina. Ok? Que é o PONC. PONC. Pró-ópio melanocortina. E produz também aqui o hormônio estimulante, ok? De melanocitos. Que é o MSH, ok? Depois a gente tem as células tirotropas, que vão ser responsáveis por sintetizar o hormônio estimulante de tireoides, que é o TSH, ok? TSH. Depois, a gente vai ter as células gonadotropas, que vão ser nada mais, nada menos que produzir o FSH. Eu não vou focar muito na explicação do que é, pessoal, só vou explicar basicamente o FSH, que atua de maneira nas mulheres e atua na maneira nos homens, onde nas mulheres ele atua simplesmente estimulando a formação de folículos ovarianos, ovariânicos, e nos homens ele vai estar nada mais do que estimulando a espermatogênese. Ok? É isso aí.
E já o luteinizante, que é o LH, ele vai estar responsável nas mulheres, porque isso aqui não é o foco da aula agora, tá, pessoal? Nas mulheres, estou sendo mais direto. Ele induz a ovulação. Ovulação. E nos homens, ele vai estar estimulando a querida testosterona. Testosterona. A famosa testo, né? Tão querida. Pessoal, continuando aqui, agora a gente tem um assunto que ele é bem específico e eu vou falar um pouco de embriologia aqui, mas para quem quer entender, para quem não quer, pega só os pontos principais aqui e é isso aí. O que acontece? No período de embriogênese, mais ou menos na época da 4ª semana, mais ou menos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma invaginação. Vamos começar primeiro aqui, ó. Bolsa de Haddock. Isso aqui é importante para a gente entender por que um produz hormônio, adeno, e outra não. A bolsa de Haddock nada mais é do que uma invaginação da cavidade bucal primitiva. O que eu estou falando com isso? Vamos dizer que aqui eu vou tentar desenhar uma cabeça. Aqui uma boca. Aqui um queixo, pescoço e blá 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 blá. Ok. Tá aqui uma pessoa de perfil olhando pro lado. Agora, mais ou menos na 4ª semana, período de êmbrio, ok? Aqui a gente tem um teto da boca, ok? Esse teto da boca, mais ou menos na 4ª semana, vai sofrer uma imbarrinação, ok? Imbarrinação ascendente. O que quer dizer isso? Tá vendo aqui? Isso aqui vai começar a subir, vai começar a fazer isso aqui, ó. Ok? Essa invaginação. Peraí. Ah, meu Deus do céu. Essa invaginação. Primeiro, esse teto da boca é formado por ectodermo, por epitélio. Então, essa invaginação vai começar a fazer isso aqui, ó. Isso aqui, até o momento que fica aqui e forma uma glândula a partir do tecido epitelial ectodermo, que vai formar a adeno-hipófise. Então a adeno-hipófise ela é formada a partir de uma bolsa de Haddock, que seria essa invaginação, e vai manter o tecido epitelial. Por isso que ela produz hormônios, porque ela forma glândula, ok? Não sei se vocês entenderam bem. Então, a bolsa de Haddock é a invaginação que acontece mais ou menos na 4ª semana e aonde? Na boca, no teto, e é interessante até que a gente fala em estomodeu. O que é estomodeu? Estomodeu é a cavidade bucal primitiva na 4ª semana. Então essa cavidade bucal primitiva começa a ascender dentro da boca, até que ela chega até o diencéfalo aqui mais ou menos e forma a glândula a partir do tecido do teto da boca, que é ectoderma, epitélio, capacidade de formar glândula, ok? Agora, isso aqui só grava se tiver interesse, porque o livro mal fala sobre isso, eu tô falando só por um repasso de êmbrio, tá? Só entenda que a glândula, isso aqui é importante, ó, a glândula, a adeno-hipófise, ela vem de um tecido ectodermo, epitelial, por isso que ela produz hormônios, ok? Ela sintetiza hormônios. Continuando, isso aqui o livro traz, eu achei importante agora isso aqui, ó. O que acontece? Vai ter fatores de transcrição que foram identificados nesse processo para a formação das células somatotropas, corticotropas, tirotropas e etc. O que acontece? Toda célula se origina de uma célula madre pluripotencial. Eu vou desenhar aqui, ó, célula, só botar aqui, ó, madre pluripotencial. Quando essa célula madre expressa, libera o fator de transcrição PIT1, ok? As células que vão ser formadas vão ser as células somatotropas, vão ser formadas as células
aquele nome chato, mamosomatotropas. Mamosomatotropas, nome chato. Esse aí, que formava GH e prolactina. As células lactotropas, ok? Então o que acontece? A célula madre, bonitinha, que foi formada aqui, ok? Foi formada aqui. Simplesmente, essa célula madre liberou PIT1. Quando liberou esse PIT1, que é isso aqui, um fator de transcrição, faz que a diferenciação das células fique comprometida a formar ou células somatotropas, ou células mamossomotropas, ou células lactotropas, ok? Agora, se essa célula madre expressar, liberar GATA2, e é interessante que existe o GATA1, que está associado ao processo de hipertrófia cardíaca. O GATA2, ou, não é o mesmo, né? SF1, que significa fator esteroidogênio, vai formar o que? Células gonadotropas, ok? E se a célula madre expressar o TPIT, ok? O TPIT, a célula vai se comprometer em formar células corticotropas. Então, eu só vou ter uma célula gonadotropa, que era a célula formação que formava FSH e o LH, que é o luteinizante, se essa célula madre, essa célula no origem embrionário, expressar GATA2 e CF1. Eu só vou ter células corticotropas na minha adenohipófise se a célula madre produzir TPIT, ok? Isso aqui é o comprometimento da via, entendeu? Continuando aqui, pessoal, agora com a neurohipófise, que é a parte posterior, é o lóbulo posterior da glândula hipófise. Neurohipófises. Ok, lembra que eu falei que a neurohipófise não produzia? Não produzia o quê? Hormônios. Lembra do N. O N faz que a neurohipófise não produza hormônios. A neurohipófise, ela vem de um tecido nervoso, ok? O que acontece? A neurohipófise, eu falei que ela não produz hormônios. O que ela faz, então, em relação às outras glândulas? Como é que ela controla as outras glândulas? Como é que ela controla nossos sistemas? A nossa parte, ela vai estar relacionada com a parte de volume sanguíneo, volume de hipovolêmia, relacionada aos processos de desidratações. Como? Ela vai armazenar 2 hormônios. Oxitocina, oxitocina e ADH, hormônio antidiurético, ADH, ok? ADH também é conhecida como vasopressina, ok? Vasopressina. Ok, onde é produzida a oxitocina e a ADH? Vamos vir para cá, ó. Elas são produzidas aqui, ó, no hipotálamo. Essas são produzidas e vão para o sistema nervoso aqui, pega esse axon, essa via, e chega nesse terminal. Esse terminal, ele é denominado como corpo de Hering. O que é o corpo de Hering? É como se fosse uma bolsa no final do axon que armazena já formada a ocitocina e a ADH, a vasopressina também como denominada. Nada mais é do que um local que vai armazenar. Aonde? Na neurohipófise. Vocês viram que a neurohipófise não produziu esse hormônio? Ela simplesmente, esse hormônio veio do hipotálamo, chegou aqui, ficou armazenado, e quando chega um estímulo liberador desses hormônios, que a gente vai ver quais são os estímulos mais ou menos agora, e nada mais do que faz, ela libera, ok? Esses hormônios na parte venosa, nos condutos venosos, da glândula hipofisiária e vai para a circulação sistêmica, ok? Então, a ocitocina, basicamente falando aqui, porque existe matéria específica para falar sobre isso, entendeu? A ocitocina, quando a gente tem lá no parto, a dilatação na hora do parto, o que vai fazer? O útero
ele sofre a dilatação, isso é um estímulo para a liberação de ocitocina é liberada e ajuda na contração do útero no músculo liso, entendeu? Facilitando. Então, vou botar aqui contração, músculo liso, uterino. Então, quando a dilatação do útero é um estímulo para a liberação de ocitocina liberada e ajuda no processo de contração do útero, entendeu? Facilitando o parto. Depois, a gente tem também o estímulo do Pesson. Vou botar aqui o Pesson. Quando tem estímulo do Pesson pós-natal, quando o neonato vai fazer a sucção ali no Pesson, na mama, isso é um estímulo para o músculo liso também. Então, vou botar aqui. Estímulo do músculo liso. Ok, qual é o músculo liso? O músculo liso que está em volta do conducto. Nomezinho chato aqui, ó. Galactóforo, ok? O galactóforo são os conductos galactóforos. Então, na volta deles está o músculo liso. Quando tem um estímulo de sucção da boca do bebê no Pesson, é um estímulo para a liberação de ocitocina. Essa ocitocina vem no músculo liso, faz a contração sobre os conductos galactóforos, permitindo o que isso? Que o leite passe desde o lóbulo mamário, do lobo líquido mamário, até o Pesson, que chegue no Pesson, ok? O leite. E já a ADH, isso aqui é fisiologia, ela vai ter uma função principal na diuresis, ok? Na diuresis, nos processos de desidratação e nos processos de hipovolemia, ok? Ou também quando a gente tem ali os baroreceptores, né? Os baroreceptores que estão tanto na aurícula ali quanto na divisão das carótidas ali. O que vai acontecer? Se chega um sangue com uma baixa pressão arterial, uma baixa pressão, um baixo fluxo, vai gerar o quê? Vai gerar estímulos para liberação de ADH. Esse ADH vai vir e vai atuar a nível dos rins, fazendo uma recolecção de água, e essa água vai ficar no corpo, aumentando a volemia do paciente, ok? E também, se for ao contrário, se a gente tem um aumento da distensão desses baroreceptores, a gente tem o quê? Uma inibição de ADH, ok? Então, pessoal, para terminar aqui, eu vou estar falando sobre uma introdução da próxima aula, que são as manifestações clínicas dos transtornos hipofisiários, tá? Agora a gente vai falar sobre anormalidade. A gente pode ter um hiperpituitarismo, um hipopituitarismo, e o livro traz também os efeitos em massas. Vamos botar aqui. Hiperpituitarismo, um hipopituitarismo. Se eu estou falando sobre hipo já dá para entender. Um é muito, outro é pouco, e basicamente é isso. Quando eu estou falando sobre o hiperpituitarismo, eu estou falando sobre uma alta secreção de hormonas tróficas, ok? Por exemplo, podem gerar, quais são as causas dessa hiperprodução de hormonas tróficas? Por exemplo, adenoma. Pode gerar também hiperplásia. Pode gerar também carcinoma hipofisiário anterior. Vou botar hipofisiário anterior. E é isso. E isso. Ok? Agora, quando eu estou falando sobre hipo, eu estou falando sobre deficiência, o baixo, algo pouco. Pouco que hormônios hipofisiários. Ok? Agora, por que pode ser gerado essa hipoprodução? Por exemplo, por um processo de isquêmia. E tem um exemplo bem interessante que se chama síndrome de Sheehan. O que é essa síndrome de Sheehan? O que acontece quando a mulher tem um embaraço? Durante o embaraço, a hipófise, ela sofre alterações
morfológicas, ela aumenta o seu tamanho. Se tu vê uma radiografia de uma embaraçada, de uma mulher grávida, e tu vê a hipófise dela, ela é muito maior do que uma hipófise de uma mulher não embaraçada, ok? Quando eu aumento de tamanho, eu aumento a necessidade de irrigação, de riego sanguíneo. E se eu aumento a necessidade de sangue, o que acontece se esse paciente tiver uma isquêmia? Então, quando pode acontecer essa isquêmia? Essa isquêmia pode acontecer durante o parto. Ah, mas é qualquer isquêmia? Não, é uma isquêmia profunda, uma isquêmia marcada. Quando pode acontecer essa isquêmia? Quando tem uma hemorragia profunda, uma hemorragia marcada no processo de parto, pós-parto ou durante o parto, ao largo do parto, que como a glândula tá maior e tá precisando de mais sangue, se eu tenho uma perda de sangue prominente, uma perda de sangue marcada, essa glândula a adenohipófise, ela pode sofrer uma necrose, ok? E se tem essa necrose, essa morte de tecido, eu tenho uma diminuição expressiva de hormônios, e gerando a deficiência, entendeu? A deficiência de hormônios, que é um hipopituitarismo, ok? Então esse exemplo aqui eu achei bem legal. Só que essa síndrome de Sheehan já não é tão vista como antigamente, a incidência dela é reduzida hoje em dia devido às novas tecnologias, novos tratamentos e etc. Então era mais marcada um pouco mais antigamente, ok? Pode ser em cirurgias, pode ser em processos de radiação, pode ser também em processos inflamatórios, ok? Inflamatórios. Que mais? Pode ser em adenomas hipofisiários, pode ser em várias coisas, ok? Agora, essa parte bem mais interessante. A gente pode ter um efeito em massa. O livro fala de massa, mas efeito em massa local. O que quer dizer isso? Que quando a gente tem, por exemplo, deixa eu melhorar aqui, deixa eu pegar, esqueci de botar a imagem, peraí. Aqui. Ó, quando a gente tem, a gente entendeu que a hipófise, ela descansava sobre o osso esfenoide. Só que, logo acima do esfenoide, deixa eu botar aqui para ficar mais, peraí. Ok. Logo aqui, lembra que a gente viu que aqui ficava a glândula hipófise. Só que aqui, não sei se eu cheguei a falar isso para vocês antes, mas aqui a gente tem um quiasma óptico. Quiasma vem de X. X seria onde cruza o nervo óptico, ok? Onde cruza o nervo óptico. O nervo óptico vem daqui, ó, desse buraquinho aqui, que se chama agorreiro óptico. Ele chega aqui e ele cruza aqui. Ok, o que o nervo óptico faz? O nervo óptico traz a informação visual dos olhos para o nosso cérebro identificar e interpretar a informação visual. Ok, agora, o que é esse efeito em massa? Se essa glândula começar a crescer, ela começar a expandir, ok? Essa lesão expansiva, ela vai começar a comprimir esse quiasma óptico, que é fibra óptica do nervo óptico, responsável por trazer informação visual. Então, no momento que começa a crescer essa glândula, ela começa a comprimir esse quiasma óptico, que é as fibras ópticas, que traz a informação visual que a gente enxerga, a gente vai começar a ter efeitos e manifestações clínicas visuais, ok? Então vai ter uma afetação no campo visual. O que é o campo visual? É isso aqui, pessoal. Pera aí. Agora não quer... Ui, que saco. Deixa eu voltar tudo aqui que eu não tô conseguindo apagar essa imagem. Aqui. Aqui é uma visão superior. O campo visual é tudo que a gente enxerga. Ó, tudo que a gente enxerga. E esse campo visual é dividido em campo visual temporal e campo visual nasal. Ok? O livro fala pra gente que quando esse quiasma óptico, o que é o quiasma óptico? São fibras do nervo óptico no momento onde elas se cruzam. Ok? Bem ali no surco óptico e etc. Ok? Ou no surco quiasmático seria a palavra mais correta. Agora,
Se esse quiasma óptico ele é comprimido, ele sofre uma pressão, a gente começa a ter alterações no campo de visão. Campo de visão é o que a gente enxerga. E esse campo de visão se divide em campo de visão nasal, que é a parte medial, e campo de visão temporal. E aqui a mesma coisa, né? Lado esquerdo, nasal e temporal. O que o livro fala pra gente? Que quando esse quiasma óptico ele é afetado, começa a ter essa compressão sobre ele, a gente começa a ter geralmente, uma afetação no campo lateral ou campo temporal. Que isso quer dizer? Que esse paciente não vai enxergar as alterações, o campo visual, perdão, que aponta para a orelha, ok? Resumindo, é isso. Isso aqui teria que pegar mais uma parte de visão e tal, para entender bem, porque é a parte nasal da retina que é afetada, por isso que a gente não enxerga o campo visual, temporal, etc. Resumindo, o nosso campo visual vai ficar reduzido a isso aqui, ó. A isso aqui. Entenderam? A gente vai focar mais no meio. Entenderam? Então o que acontece? O quiasma óptico ele é comprimido e geralmente acontece uma perda do campo temporal. E isso a gente denomina, essa afetação, a gente denomina como anópsia bitemporal. O que é a hemianópsia bitemporal? Quando a gente tem uma afetação e perda do campo temporal. Os campos que alteram, os campos responsáveis pela enxergar o que aponta para a orelha, como se fosse. Imaginando, eu tô de lado para um campo de futebol. Tá aqui o campo de futebol. Aqui tem a goleira, aqui tem a goleira, aqui tem a linha do meio do campo. E o carinha tá aqui. Se ele olhar para cá, e ele for normal, não tiver nenhuma afetação, ele vai enxergar tudo isso aqui, ó. Ele enxerga tudo. Eu não sei, mas entenderam? Vai afetar isso. Agora, não vai afetar nada, porque ele está enxergando normal. Agora, se ele tem uma compressão sobre o campo, sobre o quiasma óptico dele, geralmente ele vai enxergar só isso aqui, ó. Por que ele vai enxergar só esse meio? Porque simplesmente o campo temporal foi perdido devido à compressão do quiasma óptico. Entenderam? É mais ou menos isso. É só para focar que vai ter uma hemianópsia bitemporal quando o quiasma óptico é afetado. Quiasma óptico nada mais é do que as fibras do nervo óptico que cruzam sobre o osso esfenoide. Ok? Seria isso. Valeu, pessoal. Terminei essa aula aí. Logo, acho que amanhã ou depois da manhã eu já vou subir a próxima, que aí começa um assunto bem legal, que vai falar sobre tumores, ok? Valeu!